Oi? 18 de abril de 2015. Só um minutinho. Ela teria, porque como ela é de abril, ela tem que ir para o infantil 5. Na verdade, ela está estudando? Mas ela ficou fora de sala, não ficou matriculada em escola nenhuma? Mas você tem essa declaração da creche que ela estava estudando? Mas aí ela frequentou tudo certinho? Mas você diz, era uma creche particular ou é municipal? Se você conseguir uma declaração, tipo, que ela concluiu, que eles derem, você pode passar para nós, conforme for tiver a declaração que ela pode frequentar o primeiro ano, a gente matricula no primeiro ano. Porque se ela tem o direito adquirido, entendeu? Que ela já estudou. Pode tentar. Tá bom. Se ela frequentou e essa creche da prefeitura der a declaração, pode. Porque ela já tem o direito adquirido, entendeu? Agora, eu não sei porque as creches da prefeitura, eles fizeram um acordo com os pais para assinar, para continuar. Pode falar. Parece que eu tô com o áudio ligado. Só o meu negócio no microfone. Ione, o Felipe escreveu Eló. Deixa eu carregar. Meu Deus.
aqui dessa abertura. Olha só. Tá vendo? Não parece aquela rosa? Isso. Eu não vou chamar de assim. Deixa eu tomar muito xixi. Também. Não, tá mais bem. Eu vou assim. Sujeira, né? Comida dele, né? Não, quando eu era pequena, foi no museu, que era familiar, eu falava, ai, tem um monte de bolinha, os meus pais mexendo. Você achava que as bolinhas... Eu achava que tinha bolinha se mexendo dentro do meu Verdade, Agora eu acho que tem família lá dentro. Tô brincando, não acho. eu acho que essa bola. Isso, vai ter. O único que ele gosta é leis. Não chuntinho em cima das coisas. Boa tarde a todos, todas. Espero que estejam todos confortáveis para esse assunto, né? Afinal de contas, falando aqui em nome do Cinep, para poder fazer essa abertura sobre
sobre a Resolução 5.003 de 2020 e também o ofício 086 de 2020, eu vou pedir para a professora Fátima nos dar algumas dicas aí de como isso tudo deve acontecer, né? E também fazer uma explicação breve a respeito daquilo que a gente tem feito em termos de Cinep. Sempre que sai uma publicação como essa, a gente criou um determinado instante que publicamos e já fazemos um tira-dúvida, né? Que isso ajuda bastante a todos aqueles que são gestores e aqueles que são pedagogos das áreas educacionais. Então, é um formato que a gente vai tentar trabalhar, de tal forma a gente elucide todas as dúvidas. Também vai ficar gravado para depois, quem não conseguiu assistir, até assistir isso depois. Então, eu passo a palavra agora para a professora Fátima. Por gentileza, professora. Boa tarde, presidente Douglas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês no encerramento de um período letivo tão intenso, tão arduamente trabalhado, reorganizado, reinventado, né, com toda a garra dos nossos educadores. Então, é com grande satisfação eu poder compartilhar com vocês esse momento de tira-dúvidas. Primeiramente, eu gostaria de retomar com vocês a deliberação 9, que desencadeou esses dois assuntos que nós vamos mais especificamente trabalhar. Então, o Cinep encaminhou ao Conselho Estadual de Educação, solicitando orientações com relação à validação do período letivo de 2020. Como nós estamos tendo ainda um período atípico, com inúmeras excepcionalidades, que não consta da legislação, né, prevista em legislação, a legislação ela foi sendo construída à medida que nós avançávamos nesse período de pandemia. Nós solicitamos ao Conselho, que prontamente nos atendeu, através da deliberação 9 de 2020. Reginaldo, avança um pouquinho mais, nós estamos aqui na indicação. Então, a resposta ao nosso ofício veio através dessa deliberação, que organiza procedimentos, pode avançar, procedimentos para a convalidação de todos os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo de 2020. Então, nós temos aqui a indicação da deliberação, né, que é o estudo que o Conselho se debruçou para decidir sobre a matéria. E pode avançar no artigo 3º. Então, no artigo 3º, com vistas à validação, as instituições deverão instruir o pedido de encerramento do ano letivo de 2020, anexando a seguinte documentação: relatório final de fechamento do período letivo devidamente assinado pelo diretor, acompanhado da validação pelo Conselho Escolar, ou outro que substitua, no caso da rede privada, a entidade mantenedora. Atividades realizadas, abordando a metodologia utilizada, todas as metodologias, todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles fazem parte da proposta pedagógica, da proposta curricular. Então, essas atividades, elas têm que estar sempre sendo retornadas presenciais. Demonstrativo dos recursos tecnológicos utilizados, demonstração do sistema remoto de validação, como a escola, a instituição adotou metodologias para aferir a frequência ou participação dos alunos. Demonstração da metodologia remota de aproveitamento da oferta, data início das atividades presenciais e não presenciais com a carga horária especificada. Importante esse parágrafo único dessa deliberação: o conselho de classe de cada instituição de ensino deverá analisar os objetivos de aprendizagem que não foram trabalhados ao longo de 2020, consignar em ata para que os mesmos sejam retomados ao longo de 2021.
Então, nós tivemos essa deliberação, que, por sua vez, desencadeou a Resolução 5003 da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, que organiza para todas as instituições que fazem parte todos ouviram pelo início ou retomam alguma coisa? Todos estão ouvindo? Não, dá para ouvir bem, Fátima, só que tem, eu acho que uns microfones abertos. Dá uma Tá dando olhadinha. interferência. Porque dá interferência, tá bom? Melhorou? Tá Agora... ótimo, tá ótimo. Tá bom. Eu vou primeiro fazer uma contextualização e depois a gente, rapidamente, daí a gente abre para todos os questionamentos. A deliberação ela é do Conselho Estadual de Educação. Então, as instituições que fazem parte do Conselho Estadual é que vão atender os dispositivos aqui exigidos. Os centros de educação infantil, por exemplo, no município de Curitiba, não respondem a essa deliberação, a essa resolução. Então, quem só oferta educação infantil no município de Curitiba, quem só oferta educação infantil no município de São José dos Pinhais, por exemplo, não deve atender a essa deliberação, e ela abrange só as escolas que fazem parte do Sistema Estadual de Educação. Então, nessa resolução 5003, ali no artigo 1º, retomando um pouquinho, esta resolução, ela altera uma resolução lá de maio, a resolução 1522, que organizou a questão do ensino não presencial. Então, ela altera alguns artigos, alguns incisos da resolução 1522. Então, no artigo 1º desta resolução, ela altera o período de validação como período letivo, quando da oferta de atividades não presenciais, a instituição de ensino deverá, no prazo de 30 dias, após o encerramento do período letivo, protocolar requerimento no respectivo Núcleo Regional de Educação, contendo, destacando aqui, esse prazo de 30 dias, ele será contado do dia 18 de dezembro, portanto, a partir de amanhã, até o dia 18 de janeiro. Então, até o dia 18 de janeiro, todas as instituições deverão protocolar, através do sistema e-protocolo, a documentação aqui solicitada. Por que essa data, 18 de janeiro? Os documentos para serem expedidos, histórico escolar de todos os alunos, eles deverão ter o parecer técnico do Núcleo Regional de Educação, validando o ano de 2020. Então, o núcleo regional, todos os núcleos regionais, deverão encaminhar o número do parecer técnico, e as escolas deverão apostilar no campo das observações dos históricos escolares de todos os alunos esse número, para efeito de validação. Nenhum histórico escolar poderá ser expedido se não tiver esse número do parecer técnico do núcleo regional. Então, por isso que a data, essa data foi fixada 18 de janeiro, para que os núcleos tenham esse tempo, essa disponibilidade de análise e de encaminhamento desse parecer técnico. Reginaldo, vamos ali para... Não, esse mesmo documento. Vamos ali no artigo... Não, estamos aí não, a resolução. O outro documento, a resolução. Então, nós, só para mencionarmos, contextualizarmos a deliberação,
Então, nós vamos agora para a resolução 5003, que eu já comentei aqui com vocês, esse artigo 1º desta resolução. Pode puxar um pouco. Mais um pouquinho. Então, esse artigo, que fala, para efeito, o prazo de 30 dias e a relação da documentação. Relatório final de fechamento do ano letivo, devidamente assinado pelo diretor, acompanhado da validação pelo conselho escolar, ou equivalente, no caso da rede privada, a entidade mantenedora. Descrição das atividades não presenciais, abordando a metodologia utilizada, com remissão à proposta pedagógica presencial autorizada. Demonstração dos recursos tecnológicos utilizados, incluindo software, hardware, e, se for o caso, né, para atestar o processo de desenvolvimento dos estudantes e das atividades. Demonstração do sistema remoto para validação de frequência ou participação. Demonstração da metodologia remota de aproveitamento da oferta. Data de início e término das atividades presenciais e não presenciais, com as específicas cargas horárias. Então, é importante, nesse rol de documentos solicitados, qual é a preocupação que a escola deve ter? Atestar carga horária, atestar forma de validação de frequência, atestar a forma de avaliação, as metodologias utilizadas para avaliação. Todas as instituições iniciaram com o presencial, vamos dizer, lá no dia 3 de fevereiro, 18, enfim, que é o início da atividade presencial, e houve um deslocamento de algumas do recesso de julho para março. Eu estou na reunião do Cinep, você pode falar com as meninas aqui? Eu pediria para que desliguem os microfones, por favor, depois a gente vai abrir para perguntas. Então, é importante que, através de um relatório, nenhuma instituição vai anexar print de tela, pendrive. O que a instituição vai se preocupar é num grande relatório apontando todas as atividades, a forma, metodologias, ferramentas utilizadas dentro do relatório. A instituição que oferta da educação infantil ao ensino médio, por exemplo, a ferramenta utilizada para a educação infantil não foi a mesma da utilizada para os anos finais do fundamental ou para aquelas usadas no ensino médio. Os aluninhos lá do primeiro aninho tiveram metodologias também diferenciadas. Muitos estudantes talvez tiveram dificuldade no acesso remoto, solicitaram atividades impressas. Então, a retirada e a devolutiva dessa atividade impressa caracteriza presença, frequência, aproveitamento. Então, qual foi a metodologia utilizada? Atividade impressa, por exemplo. Então, na educação infantil e até o 2º ano do fundamental, a instituição de ensino optou, por exemplo, em encaminhar atividades impressas. E, através da devolutiva, o professor fez a avaliação dessa atividade, constando como processo de avaliação. Então, todas essas metodologias diferenciadas de encaminhamento, elas devem ser relatadas para cada etapa da educação básica. Eu gostaria de destacar, né, esta situação.
ainda estava conectado, só que eu ia usar. Situação aqui para destaque nesta resolução. Com relação à atribuição dos núcleos regionais. Os núcleos vão receber toda essa documentação, vão proceder à análise do que foi trabalhado para atestar através do parecer técnico. E, neste parecer técnico, a carga horária cumprida ela deve estar demonstrada, né, atingindo o mínimo das 800 horas para quem tem 800 horas em matriz curricular. Quem tem uma matriz curricular, por exemplo, de 900 horas, é esta carga horária que deve ser trabalhada. Né? Quando a lei 14.040 ela flexibiliza dia letivo a partir do ensino fundamental, mas não flexibiliza o mínimo da carga horária prevista na LDB, que o mínimo são as 800 horas, mas a escola tem uma matriz curricular aprovada, e essa matriz curricular que tem que estar demonstrada para efeitos de cumprimento de carga horária. Então, o núcleo vai receber, conferir, o processo referente à solicitação de encerramento, né, e validação do ano letivo de 2020 e emitir esse parecer técnico. Vamos levantar um pouquinho mais, Reginaldo, por favor. Atribuições da direção, no artigo 3º desta resolução. Importante destacar a publicidade e a mobilização de todo esse processo de implementação das aulas não presenciais, as atas de comunicação com as famílias que foram desenvolvidas ao longo desse período letivo. Nós tivemos uma primeira ata na qual a entidade mantenedora se organizou para essa atividade não presencial. Então, essa organização de comunicação, de informação das metodologias que estavam sendo disponibilizadas, todo esse procedimento, ele consta dessa ata e ele deve estar sendo relatado neste grande relatório final. Então, eu gostaria até de também destacar com vocês o seguinte: esse trabalho significativo que cada um de vocês desenvolveu ao longo desse período letivo, né, ele veio desenrolando lá desde o início de março, e através desse relatório ele vai estar inteiramente sistematizado. Disponibilizar esse grande relatório para que as famílias percebam, né, a grandiosidade do trabalho que cada um de vocês desenvolveu. Pode baixar mais um pouquinho, Regi, por favor. Artigo 4º. Só um pouquinho aí. Foi acrescida na resolução, a resolução 1522, esse parágrafo 2º. Todas as instituições do Sistema Estadual de Ensino, Sistema Estadual, deverão apresentar no prazo de 30 dias, após o encerramento do ano letivo de 2020, o calendário escolar de 2020 devidamente organizado, para comprovar o cumprimento desse período letivo. Então, junto com esse grande relatório, a reorganização desse calendário. Então, o que vocês vão pontuar? O início, né? Nós tivemos todos um início lá normal, fevereiro. Daí nós tivemos a suspensão desse período presencial. Uma observação. Algumas instituições, talvez, lá no início, lá em março, né, nós já estávamos sentindo que iria ser baixado um decreto governamental, suspenderam, dispensaram seus alunos, vamos dizer, quarta, quinta e sexta.
e retomaram com as atividades não presenciais na segunda. Esses 3 dias, houve uma orientação lá no início da Secretaria de Estado que estas faltas poderiam ser abonadas. Então, eu dispensei lá quarta, quinta e sexta. No meu livro Registro de Classe, eu não vou registrar nem frequência, nem falta. E lá no campo Observações, eu vou apostilar abono de faltas por conta da pandemia. Então, essas faltas, elas não serão computadas. E não há necessidade de quando existe abono de faltas, esses dias eles não precisam ser repostos. Então, a questão da reorganização do calendário, muitas escolas pararam, deslocaram o recesso de julho para março, então vão consignar lá nessa reorganização do calendário recesso de julho, recesso escolar, início das atividades não presenciais, por exemplo, 6 de abril, e essa atividade curricular obrigatória, que iniciou-se, por exemplo, em 6 de abril, ela foi até o final do período letivo, vamos dizer, até hoje, ou até amanhã, ou tem escola que já encerrou no dia 10, por exemplo. Ou teve o início lá no dia 20 de março, né? Algumas instituições elas já deram início às atividades não presenciais no dia 20 de março. Então, lá no calendário, início do ensino remoto, 20 de março. Daí tiveram o recesso, que seria de julho, em maio, em agosto, enfim. Todos esses deslocamentos do calendário que havia sido aprovado, eles devem estar informados nessa reorganização do calendário escolar. Até porque a deliberação 2 de 2018, ela fala da organização do período letivo, e no caso de reorganização de calendário escolar, o novo calendário tem que ser encaminhado para homologação. Bem, então aqui no artigo 5º desta nova resolução 5003, que altera a 1522, né, ela tem um capítulo lá no final da resolução, que é o artigo 27, que esse artigo, ele destaca a rede privada, né? As instituições de ensino da rede municipal e da rede privada deverão encaminhar os mesmos documentos que já estão lá no início desta resolução, né, que são antes lá na deliberação 9. Pode baixar mais um pouquinho. Demonstração, data de início e os anexos. Vamos lá para o anexo 3, Reginaldo, por favor. Não, é nessa deliberação mesmo, é só seguir, só baixar. Pode baixar. Então, vamos lá no anexo, porque esse anexo, ele tem que acompanhar, né? Ele vai ter que acompanhar toda a documentação. Esse anexo 1 é só para a rede municipal, não nos diz respeito. Vamos para o seguinte. Anexo 2 é para a rede estadual, também não nos diz respeito. Anexo 3, pode subir mais, por favor. Anexo 3 é o ato administrativo para a rede particular, que a entidade mantenedora vai emitir. Esse ato administrativo, ele segue uma numeração. Se a instituição já emitiu outros atos administrativos ao longo de 2020, deve seguir a sequência da numeração, assim como de ofícios, né? Então, esse documento, ele vai começar ali, não precisa, ninguém vai colocar anexo 3, é só ato administrativo e o número dele. O nome da entidade mantenedora,
mantenedor da escola, do colégio, nome completo da instituição, do município de Ponta Grossa, do município de Curitiba, núcleo, né, a que esse município pertence, no uso das atribuições legais conferidas pela... Se a entidade mantenedora possui um documento legal que a habilita a assinatura, né, de quaisquer documentos, então, quem é que habilita, quem é que concede essa atribuição à entidade mantenedora? Se não tiver, pode deixar em branco. No uso de suas atribuições, tira ali, no uso de suas atribuições legais, tira conferidas pela... Emite o presente ato. Homologa, né, artigo 1º desse ato administrativo, o nome inteiro da escola, do município, do núcleo, apresenta os documentos exigidos para o encerramento do ano letivo de 2020. Artigo 2º, o presente ato administrativo é resultado da comprovação dos trabalhos efetivados pela instituição, no cumprimento da Lei 14.040, né, e dos respectivos projetos pedagógicos. Esse ato administrativo atende, né, atende aos dispositivos legais. A educação infantil, ela teve flexibilizado, além dos seus dias letivos, a carga horária. Então, não existe a obrigatoriedade do mínimo das 800 horas para a etapa obrigatória da educação infantil, né, para as crianças de 4 e 5 anos. Vamos ver o outro anexo. Esse anexo 4, que é o Núcleo Regional de Educação, vai expedir esse parecer técnico, e esse parecer técnico é que encerra, legaliza o encerramento do ano letivo de 2020. Então, é esse número, parecer técnico, número /2020, que deverá estar apostilado em todos os históricos escolares de todos os alunos para validação do ano de 2020. Então, vamos para outra. E vocês já devem ter recebido, né, porque vocês já percebi que muitas escolas receberam o ofício circular 86. Eu só quero destacar algumas situações desse ofício, porque ele diz respeito tanto para a rede ele diz respeito para a rede municipal e para a rede privada. Então, ele traz orientações bem direcionadas com relação, a essa organização. Eu acho interessante darmos um destaque para este ofício circular, porque esse ofício ele descreve com mais detalhamento, né, as descrições das atividades. Ele destaca que esse documento, que esse relatório será na forma descritiva. E ele salienta a questão da deliberação 9, aquele parágrafo único do artigo 3º, né, que já foi pontuado, com relação à importância deste fechamento do período letivo de 2020, com relação aos objetivos de aprendizagem e conhecimento que não foram trabalhados e que deverão ser trabalhados ao longo de 2021. Então, quando nós ouvimos Conselho Nacional, o nosso Conselho Estadual, falar sobre esse contínuo 2020-2021, nós temos que ter a preocupação pedagógica, porque os objetivos que não foram trabalhados, eles deverão necessariamente serem retomados ao longo de 2021. Um levantamento neste conselho de classe, com os apontamentos ano a ano
do que foi trabalhado e o que não foi trabalhado irá subsidiar o trabalho pedagógico em 2021. Então, é muito importante que a instituição se documente com todos esses levantamentos. Outra situação que tem sido bastante recorrente também diz respeito à reprovação. Em nenhum documento, né, parecer, nem na própria resolução, a última resolução do Conselho Nacional de Educação, os pareceres do Conselho Nacional de Educação, 5, 9, 11, os pareceres do nosso Conselho Estadual de Educação, né, o parecer 1, 2, 5. Em nenhum desses documentos existe uma determinação que não se pode reprovar, né? Então, nós temos uma organização pedagógica que foi, de alguma forma, reorganizada para atender a situação vivenciada, mas que exigiu participação dos estudantes e frequência. Então, a questão da reprovação é uma decisão pedagógica. Por isso que a importância do conselho se reunir, decidir pela retenção ou pela aprovação, sempre tendo contextualizado que cada aluno teve uma resposta para essa nova organização. As dificuldades com a internet, acessar, né? Todos nós tivemos a necessidade de nos reinventar. Então, analisado todo esse contexto, a decisão tem que ser bastante cuidadosa com relação à reprovação. Até mesmo porque nós vamos pensar nesse contínuo 2020 e 2021, né, com relação aos objetivos que não foram trabalhados. Os alunos que tiveram problemas de falta, por exemplo, eles não atingiram o mínimo previsto na legislação, né, os 75%, eles vão ser reprovados por falta. Então, existe a reprovação. Agora, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte: a reprovação é uma decisão pedagógica e só a escola tem autoridade para essa decisão. Ela vai conversar com a família, ela vai apresentar as questões que justificam a retenção, mas não é a família que vai dizer para a escola: eu quero que o meu filho reprove. A decisão é da escola. A escola vai demonstrar para a família que aquela criança, que aquele aluno, que aquela aluna tem condições de prosseguir para a série, para o ano seguinte. É importante destacar junto à família esse trabalho de continuidade ao longo de 2021, mas a autoridade da decisão é da escola, não é da família. Outro indicativo importante, né? Não teve acesso na internet, problema indisciplinar, né? Que não abria a tela, enfim, né? Outras questões também não justificam uma retenção. Então, a partir do momento da decisão do Conselho de Classe final, com todos os detalhamentos importantes para as tomadas de decisão e documentados, que vai justificar ou a retenção, né, o aluno aprovado por conselho, reprovado por desempenho, reprovado por frequência. Então, todos esses detalhamentos, eles devem constar desta ata. Então, as recomendações, elas estão bem explicitadas aqui. É importante nós percebermos que cada detalhe dos nossos registros irá demonstrar a nossa responsabilidade, o nosso cuidado com a documentação.
Aqui, esse ofício ele também destaca a questão da reclassificação de estudantes, né, aqueles que reprovaram por frequência. Reprovaram por frequência, mas não por aproveitamento. A importância que se do procedimento da reclassificação já no início do período letivo. Porque um estudante que, de repente, ele vai ser reclassificado no segundo semestre, ele não vai ter, né, o aproveitamento condizente para o ano para o qual ele foi reclassificado. Esse destaque também acho bem importante. E a validação que nós já conversamos com relação ao fechamento e a validação deste período letivo. Esse ofício circular, ele traz orientações complementares à resolução com relação à elaboração de um relatório, né? Relatório, uma tabela com demonstração para cada etapa da educação básica sobre avaliação, validação de frequência e todos os instrumentos e metodologias utilizadas pela instituição. Professor Douglas, estou aberta para as questões. Então, eu gostaria de me colocar à disposição de cada uma de vocês, para as dúvidas que vocês tiverem, né? Nós temos aqui no Cinep recebido vários questionamentos, então eu estou aqui à disposição, né, para poder responder aos questionamentos que vocês tenham. Nossa, ficou tão baixo assim? No início ali, você começou a explicar a parte dos históricos escolares, que eles precisam ser emitidos após vir o parecer e tal do núcleo. Você pode reexplicar, por gentileza, porque na hora estava cortando? Ah, pois não. Pois não. Aquele parecer técnico do núcleo que acompanha a resolução, ele é o parecer 4, ele deve ser, o número desse parecer técnico, ele deve ser apostilado no campo das observações de todos os históricos escolares de todos os alunos. E uma transferência só poderá ser expedida, né, a transferência, ela acompanha no momento da transferência o histórico escolar, a transferência só poderá ser expedida depois de apostilado o número desse parecer técnico do núcleo. Então, nenhum histórico poderá ser expedido para efeitos de transferência se não tiver o número do parecer técnico do núcleo. Então, professora Fátima, boa tarde. A Cris, tudo bem? Eu acho que a gente vai ter que avisar, então, as famílias, né? Porque as famílias ficam desesperadas para pegar a transferência para levar para outra escola. E eu acredito também avisar as secretárias para não ter essa cobrança pertinente, porque o núcleo não vai conseguir agilizar tanto isso para toda a rede privada, para a gente ter em mãos, por exemplo, final de fevereiro, esse número dessa resolução de cada escola. Porque, professora Fátima, é bastante documento que eles vão ter que ver, né? Bastante. Então, o núcleo, os núcleos terão até o dia 18 de janeiro para expedir todos esses pareceres, para que as escolas possam apostilar nos seus históricos escolares. Mas nós temos 30 dias para entregar todo o documento, não é? Isso, a partir de amanhã, até 18 de janeiro. A partir de amanhã até 18 de janeiro. E o núcleo tem até quando? Eles têm uma data? Segundo informação do núcleo, até de hoje pela manhã, eles têm que expedir essa documentação também até final de janeiro, desculpe, para o início do próximo ano. Eles necessariamente eles têm um período curtíssimo para expedir esses pareceres, para poder constar, né, para efeito de transferência. Isso, de fato, é uma situação delicada para a instituição administrar. Nós temos alunos
Concluintes de ensino médio. Era isso que eu ia perguntar. A educação superior já está solicitando o histórico de conclusão. Nós temos famílias que estão viajando para fora do país, que precisam levar esse histórico, e a escola só vai poder expedir esse histórico mediante esse parecer. Então, é importante que se alerte todas essas situações de transferências, de matrícula em educação superior, outras situações de urgência, para que a escola agilize o encaminhamento desse grande relatório e entre em contato com o núcleo já para priorizar em algumas situações de transferências, porque as transferências elas não podem esperar, né? Principalmente educação superior, viagens para fora do país e outras situações. Obrigada, professora. Estamos com todos. Todos os documentos deverão ser anexados através do e-protocolo. É uma pergunta aqui da escola, única. Estamos com todos impressos, organizados, então é simplesmente digitalizar e anexar no e-protocolo. A Eliane pergunta, se eu entendi corretamente, nesse relatório elaborado pela escola, para comprovar o trabalho realizado, não poderá haver print de telas anexado ao relatório. Não há necessidade, Eliane, porque é um grande relatório. Vocês vão iniciar justificando, informando que houve uma decisão através do mantenedor com a comunidade escolar, a utilização do ensino não presencial, que seriam utilizadas tais ferramentas, a metodologia adotada para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais do fundamental, para o ensino médio, porque houve diferença, né, conforme a etapa e o grau de maturidade de cada aluno, de cada aluna. Então, não há necessidade de anexar print, de anexar pendrive, não. É um relatório de informação de todas as atividades desenvolvidas. Eu diria que é um grande TCC, né, de conclusão de curso, conclusão do ano de 2020. Professora Fátima? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Eu sou a professora Valéria, de um colégio Monteiro Lobato, em Guaratuba, no litoral. O núcleo ontem já fez reunião conosco e nós temos uma segunda reunião agora às 16 horas com eles. Para nós, foi dito que nós temos que montar todo esse relatório e, num drive, montar as pastas. Uma pasta com todos os planejamentos, numa outra pasta, aquele relatório final que você sai do livro, por exemplo, o nosso livro é digital, né? O nosso livro de chamada. Então, tem um relatório final que a gente coloca no Marfim, né? Por ter sistema de gestão próprio. Nós temos que disponibilizar para eles os links para que eles acessem no nosso drive todos os planejamentos de professores, todos os nossos livros de chamada, se eles precisarem, atividades, ferramentas de avaliação, tudo em forma de link num drive. Fátima. Vanelli, o que nós temos de orientação da secretaria é esse relatório e não anexar e nem anexar nada no drive. A escola vai fazer um relatório e encaminhar através do e-protocolo. Mas nós vamos ficar com esta questão para dar uma devolutiva para você. Então, tá bom. Tá bom? Obrigada. Daiane. Daiane, do BJ de Palmas, tudo bem? Hoje nós tivemos a reunião, uma live com o núcleo de Pato Branco e também solicitaram os anexos. Eu vou verificar com a secretaria a questão dos anexos, né? Porque o que nós temos é informação de relatórios. Relatório de informação. Inclusive, se vocês observarem aqui nesse ofício circular 86, ele menciona sempre descritivo. Quando ele menciona o drive ali,
porque vocês percebem que ele fala muito da escola também, da municipal. Ela fala do referencial curricular do Paraná em foco, que não diz respeito à rede particular. Então, tem algumas situações que são específicas da rede pública, ela não está sendo dirigida à rede particular. Então, esse Paraná em Foco tem outras situações aqui neste ofício circular, mais específico para a rede pública. Mas eu vou reforçar novamente junto ao departamento da secretaria para ver se as orientações seriam essas mesmas, e nós fazemos uma devolutiva para vocês. Então, Professora, a gente encaminha para o e-mail dos participantes. Professora, de cada um de vocês. A nossa reunião foi só com a rede privada, né? Por isso que, então, eles foram mostrando o que era estadual, o que era. E eles deixaram, eu tenho aqui até o papel deles, que eles pedem todos os links no Drive, link com planejamentos informativos, com todos os vídeos, os portfólios das atividades dos alunos. Então, no e-mail de cada um de vocês, a gente vai enviar realmente o que o departamento da secretaria orientar. Vocês aguardem até amanhã, a gente encaminha essa devolução. E, por favor... Oi, Fátima. Licença, só um pouquinho. Aproveitando o que as meninas disseram, porque nós somos de Curitiba, então a gente está se baseando no que está sendo dito agora. Era legal observar quando fosse pesquisar isso, porque óbvio que nenhuma escola tem nada, né, nada para esconder, nem nada assim, mas seria justo todas as instituições privadas entregarem todas as atividades, toda a forma de trabalho, porque cada instituição tem a sua forma de trabalho. Então, assim, seria justo a gente liberar um acesso sobre todo o funcionamento da escola, porque uma coisa é a gente comprovar o que foi feito, a gente consegue comprovar o que foi feito sem precisar entregar um portfólio de todas as atividades, de todos os planejamentos, entraria inclusive na questão de cada professora ter ali o seu planejamento. Então, colocar, né, explicar para a gente certinho até qual é a obrigatoriedade disso, o que a gente precisa realmente informar, porque para as escolas vai dar bastante trabalho, igual no nosso caso, se a gente for ter que digitalizar todo o nosso portfólio de atividades, todos os planejamentos, a gente vai ficar praticamente, né, todo o prazo digitalizando o documento. Sim. Logo no período de recesso, um tempo muito curto, ficaria assim, seria até, desculpa a palavra, mas até um pouco desumano. E até para quem vai analisar, porque eu duvido que eles vão analisar folha por folha, planejamento por planejamento, em tão pouco, em um espaço tão curto de tempo. Então, vejam bem, aqui quando nós falamos, quando a resolução menciona o que está posto na deliberação, ela menciona relatório de fechamento, ela menciona descrição de atividades, descrição das atividades. Ela menciona demonstração de recursos utilizados, informar qual foi a metodologia, qual foi o recurso utilizado, tecnológico utilizado. Ela fala, o sistema de validação de frequência, a escola vai demonstrar informando como ela aferiu a frequência dos alunos e a participação, como ela fez a avaliação desses alunos. Ela fez a frequência através de atividade impressa ou como ela fez, por exemplo, essa avaliação dos alunos. Em nenhum momento está sendo solicitado, anexar documento algum. Ela fala em descrição. O ofício circular que sugere, o ofício circular, ele traz a seguinte redação. Elaborou, né, com efeito de validação, sugestão. Ele sugere às equipes gestoras, lá no início do ofício circular, ele sugere às equipes gestoras e aos professores a execução dos seguintes procedimentos. Ele sugere. A deliberação é que norteou a construção de todos esses documentos.
a deliberação não menciona em anexar nada ao relatório, apenas solicita as informações de procedimentos adotados. O ofício circular, ele fala do DRIVE, ele comenta o DRIVE, ele fala do referencial curricular do Paraná em Foco, que é da rede pública estadual, da rede pública. E então, como esse ofício circular sugerir não é determinar, mas nós vamos nos certificar e enviar para cada e-mail. Eu peço a gentileza de vocês informarem o e-mail de cada um de vocês. Até amanhã nós fazemos uma devolutiva. Professora Fátima, eu acho importante a gente averiguar isso com o pessoal da secretaria, porque a senhora sabe como os núcleos se empoderam, né? Cada núcleo vai fazer o seu joguinho aí com as escolas, o de Pato Branco, né? Então, eu acho que era importante falar com a Campa lá, ver com o Glaucio, sabe? Para a gente ter uma normativa, alguma coisa, porque senão nós vamos enlouquecer, a senhora vai ver. Cada Cascavel vai ter um jeito, Foz do Iguaçu vai ter outro, porque a gente tem essas diretoras dos núcleos, e isso aí vai ser poder na mão delas, e a gente vai se lascar. Então, eu acho que valeria a pena, eu diria para você, Cris, eu vou seguir, sim, eu vou retornar. Eu tenho conversado ao longo desses dias, né, logo que saiu a resolução, as dúvidas que eu tive também, entrei em contato com a secretaria, entrei em contato com o núcleo de Curitiba também, com a Michele do núcleo de Curitiba, né, eu até estranhei assim, essa solicitação de anexar isso, anexar aquilo, anexar aquilo. Pois é. Né, porque na orientação como sugestão, e na deliberação não exige nada, e nem na própria resolução. Né, nem na própria resolução. Eu gostaria de destacar aqui uma situação que o Arthur traz, lá de Foz do Iguaçu, serão enviados por segmento. É importante informar cada segmento da educação básica como foi o trabalho, porque o segmento da educação infantil teve uma metodologia diferenciada, o segmento dos anos iniciais outra, dos anos finais. Então, acho sim, Arthur, importante informar por segmento, destacando as diferenças de trabalho por segmento. A professora Vanessa, existe um número limite de páginas nesse relatório, Word ou PDF? Quando nós anexamos um documento no e-protocolo, é sempre em PDF. Sempre em PDF. Não existe número de páginas. O que eu oriento a todos vocês é o seguinte: a importância da demonstração de carga horária trabalhada. A demonstração e a comprovação da carga horária porque isso é o que vai validar. Porque se não houve cumprimento de carga horária, não poderá existir a validação do período de 2020. O segmento dispensado, que está dispensado da carga horária, é só o segmento da educação infantil. A partir do primeiro ano, tem a obrigatoriedade do cumprimento de carga horária. Então, a escola única, podemos avisar que só entregaremos o histórico escolar após fevereiro, correto? Simplesmente não, bastante coisa para ser digitalizada. Bom, esse histórico escolar ele só poderá ser entregue quando vocês receberem esse parecer técnico do núcleo regional, porque vocês vão ter que apostilar nesse histórico escolar. Então, existem situações de transferência, que são transferências urgentes. A família está saindo fora do país já agora em janeiro, por exemplo. Nós temos algumas situações já, né, que foram sinalizadas nesse sentido. Nós temos situações já de educação, da educação superior solicitando histórico, e esse histórico só vai poder ser entregue depois da apostilação do parecer. Então, é importante levantar cada situação, cada escola ter um cenário dos seus alunos, qual vai ser a movimentação, porque aqueles alunos que vão permanecer com vocês, ninguém precisa ficar desesperado correndo atrás do parecer para anexar no histórico. Então, é importante que se faça um levantamento da movimentação, se existe movimentação e solicitação por parte das famílias com relação às transferências. O relatório da educação, a Josiele, da educação infantil, irá junto com esse grande relatório?
devemos entregar também nas secretarias municipais de educação. Essas orientações, elas são específicas para o sistema estadual. Então, eu vou citar um exemplo aqui de São José dos Pinhais, por exemplo. São José tem o sistema municipal e o sistema estadual para as escolas que têm a partir do primeiro aninho. Então, eu soube que em São José dos Pinhais, a movimentação lá do Conselho Municipal de São José, não sei se tem alguém aqui que seja lá de São José, até pode me auxiliar nessa abordagem. Eu soube que lá em São José, então quem tem educação infantil e ensino fundamental, por exemplo, a educação infantil não vai fazer parte deste relatório, é a partir do ensino fundamental. Essa escola lá de São José, ela já encaminhou a informação, esse relatório, no primeiro semestre, agora vai encaminhar do segundo semestre de 2020, já encaminhou lá para o município, né, por orientação do próprio município, do próprio Conselho Municipal de São José. E o que a escola lá de São José vai enviar para o núcleo do Estado é a partir do primeiro ano. Então, se a escola que pertence a 2 sistemas, ela vai ter que atender aos 2 sistemas. Né? Aqui em Curitiba, todos os centros de educação infantil vão responder ao Conselho Municipal de Curitiba, né, às orientações da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. A escola que tem da educação infantil ao ensino médio aqui no município de Curitiba, ela inteirinha pertence ao Sistema Estadual de Educação. Então, ela vai atender aos dispositivos dessa resolução. Atender aos dispositivos da resolução e da deliberação. O ofício circular é sugestão. O que nós temos que atender é resolução que cumpre o disposto na deliberação 9 do nosso Conselho Estadual. Vamos ver lá. Adriano. Sim, pode anexar. Nesse protocolo, Fátima, vocês vão anexar o relatório e o calendário escolar reorganizado. Eu sugiro, inclusive, o seguinte com relação ao relatório. Aliás, desculpem, ao calendário. No início do ano, quando vocês enviam o calendário para a homologação do núcleo, né, vocês têm que anexar a matriz curricular, vocês têm que demonstrar no calendário escolar que essa matriz está sendo cumprida. Né, porque vocês têm uma carga horária a cumprir, tem a sexta aula, né, muitas escolas têm essa ampliação de carga horária. Então, nesse novo calendário, vocês vão ter que demonstrar a mesma coisa que vocês demonstraram no calendário inicial. Né, a sexta aula, como que foi trabalhada, e todas as atividades pedagógicas desenvolvidas, todas elas vão para o cômputo da carga horária. A carga horária não significa apenas aquela aula expositiva do professor. A carga horária, ela entra atividade, pesquisa, trabalho em grupo, tudo entra para o cômputo da carga horária. Então, o professor idealizou uma pesquisa X, e nessa pesquisa ele informou aos seus alunos que a duração dessa pesquisa deveria ser, por exemplo, 30 minutos, esses 30 minutos de pesquisa entram para o cômputo da carga horária. Então, toda atividade pedagógica é carga horária. Não é apenas o professor ali dando aula de 45 minutos, o professor dando aula de 4 horas, como logo no início desse processo, nós imaginávamos que nosso professor entrava ali e ficava 4 horas falando aí para poder cumprir a carga horária diária das 4 horas. Não, tudo é carga horária. Todas as atividades pedagógicas, elas são consideradas um trabalho pedagógico para efeito de cômputo de carga horária. Marta? Oi, Marta.
Gente, mais alguma pergunta? Professora Fátima, só queria fazer um comentário a respeito da entrega da documentação. Aqui no Conselho Municipal... Maria de Fátima, fala um pouquinho mais alto, por favor. No Conselho Municipal de Educação, aqui em Ponta Grossa, eles encaminharam para as escolas a respeito da educação infantil, tá? Que também tem que entregar essa documentação toda, mas as atividades das crianças, não precisa mandar pendrive, não precisa mandar nada. Isso fica numa pasta na escola. E se o conselho, né, do municipal achar, ou a Secretaria Municipal de Educação achar necessário, ela irá até a escola para comprovar essas atividades. Deu para escutar? Deu. Não, isso é bastante lógico, né, Maria de Fátima? Porque exato, não precisa mandar tudo. A escola, ela vai documentar, ela tem tudo guardadinho, né? Cada um de vocês tem tudo guardado numa pasta, né? Tá tudo lá armazenado. Então, esse armazenamento, ele está lá disponível para que os órgãos possam consultar, mas não serem anexados nesse grande relatório. Estávamos sugerindo a mesma coisa, na verdade. Nós aqui na escola temos um portfólio por turma, desde de material que foi enviado impresso para as famílias, o que foi mandado em qualquer formato, nós temos tudo isso em portfólios. Então, o que eu ia sugerir é isso, fazemos esse relatório, caso o núcleo ache necessário comprovar alguma coisa, ele que agende um horário e venha confirmar todas as informações da escola. Só para dar mais um destaque aqui, quando a resolução ela fala na validação e ela emite, o ano tem que ser validado, para o ano ser validado tem que ter um ato oficial, que no caso é o ato oficial do núcleo. Embora na resolução não conste nada de histórico, que vai ter que constar no histórico, mas a validação, ela sendo oficial, os documentos têm que comprovar essa validação oficial. Por isso que nos históricos tem que constar a validação oficial por parte dos órgãos competentes. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu acho que foi importante destacar com relação à carga horária, reforçar que é um relatório, a importância desse relatório ser elaborado por etapas da educação básica para a educação infantil, para o ensino fundamental, etc. É importante desmembrar, né, todas as atividades e os trabalhos desenvolvidos com cada etapa. É importante demonstrar a carga horária trabalhada. Importante pensar que é um grande relatório. É um relatório detalhado. Então, e nós daí encaminharemos para vocês essa pequena dúvida que surgiu aqui nesse momento. Mais alguma pergunta? Podemos concluir, presidente? Muito bem. Esse é um trabalho que eu entendo assim, ele é de um cuidado muito grande por conta das escolas, e que eu acredito assim, tem que ser respeitado cada um dos itens que estão sendo solicitados, né? Não deixar nenhum deles sem complementação ou sem a informação necessária para aquilo que serão aqueles revisores, né? Ou para o núcleo. De toda forma, quando surgiu uma pergunta ali, mas será que eles vão revisar tudo isso? Essa é uma questão especificamente deles lá e que depois é com eles essa parte. Atrasar esse relatório por parte das escolas, eu vejo que é um pouco... não seria conveniente. Então, de toda forma, concordo com todos vocês aí que é um período curto, um período que a gente sai de uma contingência e já encontra outra imediatamente nessa questão. Então, quero aqui agradecer. A Fátima quer complementar uma pergunta, antes de eu me despedir de vocês. Só para destacar que apareceu e achei importante essa pergunta, vocês não vão informar conteúdos, os conteúdos não serão informados nesse
nesse relatório. Os conteúdos, eles constam no livro registro de classe. Nesse relatório não vai nenhum conteúdo que foi trabalhado e nem o que vai ser trabalhado. Aqui, como esse ofício circular sugere para que seja feito através do conselho de classe um levantamento de objetivos que não foram trabalhados, para eles serem retomados no ano de 2021, junto à equipe pedagógica e professores. Mas nesse relatório não serão anexados os conteúdos. Gente, muito obrigada. Passo aqui para o presidente Douglas. Continuo à disposição de vocês para qualquer dúvida, questionamentos. Então, aproveitando para agradecer a presença de todos vocês, no sentido de dizer assim, né, o nosso compromisso com vocês é de estar elucidando cada uma dessas questões. Também aquilo que ficou pendente para nós levantarmos e passar por e-mail, a todos aqueles que colocaram no e-mail haverá uma resposta, tá ok? Meu muito obrigado a todos, uma boa tarde.